Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Fico feliz em ter você aqui. Meu nome é Wellington Lima. Hoje nós vamos tratar de quando Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Encontramos isso em João, capítulo 3, versículo de 1 a 21. Vamos dividir esse estudo em três partes. João 3, de versículo 1 a 6, depois os versículos 7 a 15, e finalizaremos com os versículos de 16 a 21. Então vamos agora com a primeira parte. João, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Vamos lá? João, capítulo 3, versículo 1. E havia um homem dos fariseus, cujo nome era Nicodemos, chefe dos judeus. Nicodemos, chefe dos judeus. Um dos integrantes do Sinédrio, o grande conselho da nação. Ele é mencionado duas vezes depois disso como sendo amigo de Jesus, em um primeiro momento como advogando sua causa e defendendo Jesus contra a suspeita injusta dos judeus, como pode ser visto em João capítulo 7, versículos 50 a 51. E no segundo exemplo, como alguém que veio para ajudar a embalsamar o corpo de Jesus, como vamos ver em João capítulo 19, versículo 39. Recordemos que o desígnio de João, ao escrever esse evangelho, era mostrar que Jesus era o Messias. Para fazer isso, ele aqui adquire o testemunho de um dos chefes dos judeus, que logo se convenceu disso e que manteve a crença até a morte de Jesus. Versículo 2. Este veio a Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Este veio a Jesus. O propósito de sua vinda parece ter sido inquirir mais completamente de Jesus qual era a doutrina que ele veio ensinar. Ele parece ter se convencido de que Jesus era o Messias e desejava ser instruído em particular a respeito de sua doutrina. De noite. Não é mencionado porque Nicodemos veio à noite. Poderia ter sido que, sendo membro do Sinédrio, ele ficou ocupado o dia todo. Ou pode ter sido porque Jesus estava ocupado o dia inteiro, ensinando publicamente e realizando milagres, e que não havia oportunidade de conversar com ele tão livremente quanto Nicodemos desejava. Ou pode ter sido que ele estivesse com medo do ridículo e desprezo dos que estavam no poder, e com medo de que isso envolvesse em perigo se fosse conhecido publicamente. Ou pode ter sido que ele estivesse com medo de que, se soubesse publicamente que estava favorável a Jesus, isso poderia provocar mais antagonismo e pôr em risco sua vida. Então, essa atitude oficial para com Jesus, depois da purificação do templo, deveria ser de forte oposição. Todos deveriam, do Sinédrio, ter ficado muito preocupados com a ação de Jesus purificando o templo. Estes sinais. Os milagres que Jesus realizou no templo e em Jerusalém. Ninguém pode fazer esses milagres. É na evidência dos milagres que Nicodemos fundamenta sua opinião. Ninguém pode fazer o que Jesus faz, a menos que a onipotência de Deus esteja com ele. O milagre é a prova ou a credencial de que Jesus veio de Deus. Versículo 3. Respondeu Jesus e disse-lhe: em verdade te digo, que aquele que não voltar a nascer não pode ver o reino de Deus. É notável que o evangelista introduza essa passagem da história, observando um pouco antes que Jesus conhecia os pensamentos de todos os homens, como vimos em João, capítulo 2, versículo 25, onde está registrado: pois ele bem sabia o que havia no interior do ser humano. Provavelmente João pretendia mostrar que, no decorrer da conversa, Jesus conduziu a sua fala com Nicodemos de maneira a evitar todas as objeções que seus pensamentos haviam sugerido, sem lhe dar tempo para propô-las. Essa observação parece mostrar a força e a propriedade das coisas que Jesus disse a Nicodemos, e explica que esse chefe ficou tão rápido e completamente convencido, embora Jesus não assumisse o nome ou o caráter do Messias.
parece que seus raciocínios, além da sua própria luz intrínseca, tinham uma evidência adicional decorrente de serem exatamente adaptados aos pensamentos mais secretos de Nicodemos, para que eles demonstrassem a extensão do conhecimento de Jesus com grande vantagem. Vemos isso em todos os ramos da conversa, em que Jesus toca nos seguintes pontos principais, da maior importância para Nicodemos e seus irmãos, e de fato para toda a humanidade. Esses pontos são: primeiro, que nenhuma profissão externa, nem observâncias cerimoniais ou privilégio de nascimento, poderiam dar a qualquer homem o direito de receber as bênçãos do reino do Messias. Segundo, que toda uma mudança de coração e vida era necessária para esse fim. Terceiro, que isso deve ser realizado por influência divina na mente. Quarto, que a humanidade está por natureza em estado de condenação e miséria. Quinto, que a livre misericórdia de Deus havia dado a seu Filho para libertá-los e elevá-los a uma imortalidade abençoada, que era o grande desígnio e propósito da sua vinda. Sexto, que toda a humanidade, isto é, gentios e judeus, deveria compartilhar dos benefícios do seu empreendimento. Sétimo, que eles seriam adquiridos por ele, se levantado na cruz e recebido pela fé nele. Oitavo, mas que se o rejeitasse, não havia outro remédio, e a sua eterna condenação agravada seria a consequência certa disso. Alguns desses ensinos são diretamente contrários às noções comumente adotadas pelos judeus em relação ao Messias. Voltar a nascer. Ou de cima. Diferente daquele novo nascimento que os judeus supunham que todo prosélito batizado usufruía, pois sustentavam que o gentio, que se tornava prosélito, era como uma criança recém-nascida. Esse nascimento foi da água, de baixo. Um nascimento pela qual Cristo sustenta é de cima, pela ação do Espírito Santo, como relatado em Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que nós tivéssemos feito, mas sim segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou pelo banho de novo nascimento e da renovação do Espírito Santo. Todo homem deve ter dois nascimentos, um da terra, o outro do céu. Um do seu corpo, o outro da sua alma. Sem o primeiro, ele não pode ver nem desfrutar desse mundo. Sem o último, ele não pode ver nem desfrutar do reino de Deus. O novo nascimento aqui mencionado compreende não apenas o que se chama justificação ou perdão, mas também santificação ou santidade. O pecado deve ser perdoado e a impureza do coração lavada, antes que qualquer alma possa entrar no reino de Deus. Reino. Na mente de Nicodemos, os milagres podiam muito bem ser indicação da vinda rápida do reino de Deus em sentido político. Mas Jesus apresentou um conceito inteiramente diferente do reino, com sinais apontando para um reino espiritual de Deus. Versículo 4. Nicodemos lhe disse: Como pode o homem nascer, sendo já velho? Pode ele voltar a entrar no ventre de sua mãe e a nascer? Pode parecer notável que Nicodemos tenha entendido Jesus como falando literalmente, quando a expressão nascer de novo era de uso comum entre os judeus para denotar uma mudança de gentilismo para judaísmo, tornando-se um prosélito por batismo. A palavra para eles significava uma mudança do estado de pagão para o de judeu. Mas eles nunca usaram como aplicável a um judeu, porque supunham que, por seu nascimento, todo judeu tivesse direito a todos os privilégios do povo de Deus. Quando, portanto, Jesus o usou também para o judeu, quando afirmou sua necessidade de aplicar a todo homem, Nicodemos supôs que havia um absurdo na doutrina, ou algo que ultrapassava sua compreensão, e, portanto, perguntou se era possível que Jesus pudesse ensinar uma doutrina tão absurda, pois ele não poderia conceber outro sentido aplicável a um judeu, senão que, quando velho, entrasse pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascesse. Versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por água, aqui, é evidentemente significado o batismo.
O batismo era praticado pelos judeus ao receber um gentio como prosélito. Foi praticado por João entre os judeus. E Jesus aqui diz que é uma ordenança de sua religião e o sinal e selo das influências renovadoras de seu espírito. Mas, para que Nicodemos não entendesse que o batismo nas águas era tudo que se necessitava, Jesus acrescentou que era necessário que ele nascesse do Espírito também. Com isso, está claramente previsto que o coração deve ser mudado pela ação do Espírito Santo, que o amor ao pecado deve ser abandonado, que o homem deve se arrepender da transgressão e se voltar para Deus, que ele deve renunciar a todas as suas más propensões e se entregar a uma vida de oração e santidade, de mansidão, pureza e benevolência. Portanto, Jesus afirma que um homem deve nascer da água e do Espírito, isto é, do Espírito Santo, que, representado sob a semelhança de água, limpa, refresca e purifica a alma. Assim, Jesus não estava falando de uma regeneração natural, mas de uma regeneração espiritual. Versículo 6. O que é nascido de carne, carne é, e o que é nascido do Espírito, Espírito é. O que é nascido de carne, carne é. Para mostrar a necessidade dessa mudança, Jesus direciona a atenção de Nicodemos para a condição natural do homem. Jesus pretende mostrar o homem como é por natureza, na circunstância de seu nascimento natural. Talvez Jesus também faça alusão à pergunta de Nicodemos, se um homem poderia nascer quando ele fosse velho. Jesus diz a ele que, se pudesse, não responderia a nenhum propósito valioso. Ele ainda teria as mesmas propensões e paixões, pois a planta será sempre da natureza da semente que a produz. Outra mudança era, portanto, indispensável. E o que é nascido do Espírito, Espírito é. É espiritual, como o Espírito, isto é, santo, puro. O efeito do novo nascimento é tornar os homens santos. Nenhum homem pode dizer que nasceu de novo e ao mesmo tempo não é santo. E apenas na proporção em que ele estiver se tornando puro em sua vida, veremos a evidência de que ele nasceu do Espírito. O que podemos aprender aqui? Vemos nessa passagem que esse mestre judeu conhecia todo o Antigo Testamento, mas não compreendia o significado dos textos a respeito do Messias. Conhecer a Bíblia não significa ter a salvação. Nós devemos conhecê-la. Porém, muito mais importante que isso é entender o Deus que a Bíblia revela e a salvação que ele oferece. Esses versículos mostram que o reino que Jesus estava prestes a estabelecer era tão puro e santo que era indispensável que todo homem experimentasse a mudança causada pelo Espírito Santo em sua vida, ou ele não poderia participar de suas bênçãos. Isso é solenemente declarado pelo Filho de Deus por uma afirmação equivalente a um juramento, e, portanto, não há possibilidade de entrar no céu sem experimentar a mudança que Jesus contemplou pelo novo nascimento. E deve todo homem, como na presença de um Deus santo diante de quem ele deve aparecer em breve, perguntar-se se experimentou essa mudança e, se não fez, não descansar os olhos até que busque a misericórdia de Deus e implorar a ajuda de seu Espírito para que seu coração seja renovado. Nos vemos na segunda parte desse ensino. Até lá!